representa aquilo que é único, aquilo que é indivisível. A igreja do Senhor é una e ela é indivisível. Aqui não há diferenças, aqui não importa a sua conta bancária, o seu diploma, a sua beleza, o seu status lá fora, a quantidade de seguidores que você tem nas redes sociais. Aqui nós somos todos iguais. Sabe, o Cristo que morreu por Paula, morreu por mim. Morreu também por Alexandre, por Camila. E vai nos dando vida. E aqui é o ambiente da unidade. Esse é o desejo do Pai. Sim, se nós queremos ser esse ambiente, nós vamos precisar ter e viver essa verdade. Precisamos olhar com atenção para o nosso próximo. Despejar sobre ele, sobre ela, o amor de Cristo. Esse amor que recaiu sobre mim, sobre você. Esse amor que nos perdoou dos nossos pecados. E eu quero dizer para você que não importa o que você fez, em Cristo tudo se faz novo. Esse amor nos perdoou, esse amor agora nos santifica e Ele nos prepara para a vinda de Cristo, a sua vinda gloriosa, que nós estamos falando tão bem nas nossas séries de quinta. Começamos quinta uma série chamada Maranata, e Deus já nos conduziu nesse ambiente de preparação. Veja que tudo está casado. Nós estamos então na quinta-feira falando sobre a vinda de Cristo e a necessidade de preparação. E no domingo, nós estamos falando sobre esse ambiente de unidade. Esse ambiente que nos prepara, que nos capacita. Esse ambiente de cuidado, esse ambiente de amor. Esse ambiente de pessoas diferentes, mas iguais em Cristo Jesus. Isso nos faz ser igreja. Igreja da palavra grega eclésia, do prefixo ek, que quer dizer os chamados para fora. Mas não chamados para fora do mundo como mundo, da natureza como natureza, do ambiente como ambiente, mas chamados para fora da ordem estabelecida nesse mundo caído. Como disse o Dr. John Stott, a igreja ela é a contracultura desse século. Essa é a verdade que eu e você precisamos ter. Então nós não podemos e não devemos viver nesse ambiente a cultura que nós vivemos lá fora, a cultura desse mundo, tudo aquilo que é vivido por pessoas que não conhecem a Cristo, que não professam a mesma fé e que não seguem no mesmo caminho. Se virar as cadeiras nos desafiou, e é um desafio grande, porque sim, nós temos um quê de egoísmo muito grande, né? Sim, nós somos soberbos. A gente acha às vezes assim, ó, não, eu sou melhor do que esse irmão, eu sou mais bonito, eu tenho mais do que ele. E aí agora eu estou falando para você, vira as cadeiras. Porque você também tem dores, você também tem marcas, você também tem feridas, e o seu irmão precisa conhecer. Se virar as cadeiras nos desafiou, hoje nós vamos chegar ao entendimento de que ser família não é fácil, mas vale a pena. Não é fácil. Mas o que é fácil na vida? Me fala. Qual o ambiente de facilidade que você tem caminhado? Não é fácil. Mas eu e você precisamos decidir, porque isso é uma decisão. Sabe, não é algo natural. Não está no nosso coração natural, é uma ação do Espírito Santo. Tem que vir do alto. Vocês sabem como a igreja nasce? Atos capítulo 2. 120 discípulos estão reunidos no cenáculo há 10 dias ininterruptos de oração. De repente eles recebem poder, é derramado sobre eles o Espírito Santo. Eles saem às ruas, começam a falar dessas maravilhas. Haviam ali pessoas de mais de 100 nações diferentes, e todos conseguem entender na sua própria língua aquilo que aqueles homens humildes galileus estão falando. Isso chama atenção, o povo começa a dizer, esse povo está doido, está bebo, né? Passou a noite na balada, está todo mundo encaixaçado, ou esse aqui está com abadá ainda, veio do Carnatal, aquele dali está vindo lá de Pirangi, sabe, fica aquele negócio, aquela confusão toda, aí Pedro se levanta, prega, e diz que 3.000 se convertem, são batizados, a igreja nasce, e ela então avança. E o texto que nós lemos,
Atos 2, 42 a 47, ele vai nos trazer algo que nos chama a atenção. Que se nós queremos ser igreja, e se nós queremos ser esse ambiente, e se nós podemos declarar com verdade e autoridade que sim, somos o ambiente, o lugar mais seguro da terra, nós precisamos prestar atenção. Porque foi assim que a igreja começou. Foi assim que os apóstolos conduziram a igreja do Senhor Jesus. E nós encontramos características básicas: dedicação, doutrina, comunhão, parte do pão, oração, temor, sinais e prodígios. São características, são marcas da igreja cheia do poder do Espírito Santo. Porque para ser uma comunidade espiritual, isso vai além dela funcionar bem, vai além de termos resultados. É quando nós entendemos que só o Espírito Santo, diga comigo, só o Espírito Santo pode nos manter unidos. Você consegue entender isso? Que não dá para ser de forma separada. Não é algo que vem de você. Não é algo que vem de mim, não é algo que vem de você. Eu tenho compartilhado algumas coisas com o reverendo Anderson, e ele sabe que não pode ter partido de mim. É algo que vem do alto. Porque na minha natureza, não. Nas minhas fraquezas, não. Eu vou tentar neutralizar esse avanço, essa comunhão. Mas quando vem do alto, ele transforma o ambiente. Então eu e você precisamos entender essa verdade. É por isso que a igreja fala, isso não é utopia de pastor. Busca mais, clama mais, ora mais, estuda mais, pergunta mais, vai para o secreto, fala com Deus. Isso não é balela. Isso não é mimimi gospel. Sabe? Isso é direcionamento do céu. Para que as nossas vidas sejam vidas que honram os céus, que cumprem uma missão na terra e que inspiram outras pessoas. Não é fácil decidir ser uma família, porque aqui todo mundo é diferente. Aqui a gente vai ter as nossas confusões, vai. A gente teve check-in, que é nosso curso para novos membros. Hoje nós temos quase 30 pessoas que estarão aceitando na festa do Sim, declarando que são parte dessa igreja. Mas naquele momento, logo no início, eu sempre digo para todo mundo: olha, eu quero te avisar que eu vou te decepcionar. E que a igreja vai te decepcionar. Não porque eu quero, não porque a gente quer, mas porque sem querer, em algum momento, a gente pode não suprir as suas expectativas. Alguma situação que você esteja passando. Sim, mas a gente não vai deixar de ser família. Porque você não deixa de ser irmão do seu irmão, nem primo do seu primo, nem sobrinho do seu tio, nem filho da sua mãe. Por pior que tenha sido seu pai, ele ainda continua sendo seu pai. A gente precisa então entender que não é fácil, mas vale a pena. E para que tudo isso aconteça é buscar mais, é clamar mais, é orar mais, é jejuar mais. Eu coloquei no grupo da igreja, na sexta-feira, uma convocação. Ore e jejue pelas vidas que estarão se confirmando hoje. E eu não sei se você fez, eu não estou acusando ninguém, mas foi uma direção que Deus deu. E se nós somos esse ambiente, se nós somos essa família, a minha pergunta é: você oraria por sua mãe? Você orou pelos seus irmãos? Às vezes a gente está preocupado somente com aquilo que nos interessa. E quando a gente fala de virar as cadeiras, é dizer, não é só o que me interessa, é o que te interessa, é o que te importa, porque aquilo que importa para você, importa para mim. Esse senso de comunidade espiritual, de uma família na fé, precisa ser algo vivo.
Senão a gente vai entender a igreja como um supermercado da fé, como um shopping center gospel, e a gente vai sair de casa com a expectativa de receber uma palavra, e a gente não vai vir aqui para abraçar irmãos de verdade, porque sentiu falta de alguém, porque a gente quer cultuar. A gente vai vir aqui em busca, mas nunca vai querer entregar. Só que família não é isso. Família é unidade, é comunhão, é sermos um com o outro, assim como Cristo é com o Pai. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. É difícil. Por isso precisamos aprender com os irmãos da igreja primitiva, com aquilo que ele nos ensina. E a primeira coisa, para que nós possamos ser um, é ter dedicação, e eu vou acrescentar comunhão. Algumas traduções vão usar o termo perseverança. Eu ontem estava na conferência da Igreja Comunhão, e em um determinado momento nós fizemos um ciclo de oração com alguns irmãos, de estudo da palavra, e eu perguntei para eles: o que você mais precisa na sua vida com Deus? E foi unânime, todos eles disseram: perseverança. Talvez essa também seja a sua realidade. Você está precisando perseverar. Perseverar numa vida com Deus, porque no trabalho você já está perseverando, porque você precisa bater meta. Você precisa entregar resultado. Você precisa fechar o balanço. Perseverança, porque na casa, na vida dos filhos você está perseverando. Você não quer que seu filho seja reprovado. Só que agora nós estamos falando da sua vida com Deus, nós estamos falando da sua vida comunitária, nós estamos falando desse ambiente. E o texto vai nos dizer: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Ou seja, eles buscavam, eles perseveravam nessa busca. Havia empenho em conhecer mais da palavra, em querer mais da palavra, sabe, em ter ela dentro do coração. Porque não adianta você ter uma Bíblia na mão, e a gente está vivendo na geração que mais tem Bíblias impressas no mundo, mas se ela não estiver aqui, se ela não for uma realidade em nossas vidas. E aí talvez você diga para mim algo que eu sei da sua vida, porque na minha vida eu também vivo isso. É muito difícil, pastor. A gente está vivendo nessa era de informação, de infoxicação. Não sei se você já ouviu esse termo. Infoxicação quer dizer a quantidade de informações que nós recebemos, e isso tem adoecido pessoas. Eu sei que a gente está vivendo numa era de completo desgaste emocional. Nós estamos sob pressão o tempo inteiro. Acordamos de madrugada, o dia nem começou, preparamos uma agenda e muitas vezes não conseguimos completá-la ao final do dia. Só que se nós estamos falando de igreja, nós não podemos fazer uma dicotomia e dizer: na minha empresa eu bato meta, na minha vida eu dou resultado, e na igreja não, na comunhão não, na comunidade não, na minha vida com Deus não. Por que será que vida com Deus é a primeira coisa que a gente negligencia? Por que será que nós deixamos esse ambiente de fé, de entrega, da verdade absoluta em Cristo Jesus sempre como um segundo plano na nossa caminhada? Deus tem nos chamado a isso. Se nós queremos viver nesse ambiente, se nós queremos inspirar, se nós queremos crescer, eles se dedicavam. Eu ensino para mim e para você: dedicação ou perseverança. Perseverar, buscar mais, estudar a palavra no individual, mas também estudar ela na comunidade. Participar de uma célula é um desafio, porque no meio dessa vida corrida, no meio da semana ainda tem um estudo, mas é lá que a igreja acontece, é lá que as cadeiras são viradas, é lá que você verbaliza, recebe, abençoa, é abençoada. Tem que ter esforço, tem que ter dedicação. O que é fácil na vida? Você quer comprar um carro, você se esforça. Você quer fazer uma viagem, você junta dinheiro um ano.
Compra a passagem faltando 8, 9 meses, 10 meses, às vezes 2 anos para viajar. Mas nas coisas com Deus a gente é relaxado, a gente não tem dedicação, a gente não quer perseverar. O texto diz que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, está escrito, e na comunhão. Veja, porque doutrina sem comunhão engessa. Doutrina sem comunhão vira regra estéril. Quantas pessoas estão adoecendo, quantas pessoas estão morrendo, porque estão debaixo de jugo de doutrinas, sendo destruída e esmagada por um modelo de doutrina sem piedade, sem amor, sem compromisso com a palavra. Como dizia o teólogo Dr. Júlio Andrade Ferreira, não mate com a sua doutrina alguém por quem Cristo morreu. Mas também comunhão sem doutrina, me desculpe a expressão, é mimimi gospel, é Disneylândia evangelical. Não dá para dissociar um do outro, sabe? Comunhão sem doutrina é festa inconsequente. Comunhão sem doutrina é balada. Cada um faz o que quer. Por isso um precisa estar em unidade com o outro. A igreja é esse ambiente de comunhão e doutrina, sabe? Não é apenas aperto de mão, é virar as cadeiras, mas também é harmonia no modo de pensar, no modo de viver. Porque agora nossa lente foi trocada, nossa cosmovisão de mundo é uma nova cosmovisão. Eu não sei se você tem passado por isso, mas se não, ore a Deus para passar. Planos de outrora não são mais seus planos. Aquela visão de mundo que você tinha, sabe? Eu me lembro quando eu era mais novo, eu dizia assim, quando eu crescer, eu vou ter uma empresa, eu vou ganhar muito dinheiro, e eu vou todo final de semana dar um churrasco na minha casa, e eu vou ter uma piscina, e vai ser festa sábado, vai ser festa domingo. Mudou. Cristo chegou, trocou o óculos da vida, e deu um propósito, deu um sentido. E agora aquela comunhão que era do mundo ficou de lado. A comunhão da igreja é entrelaçada a essa doutrina que muda a vida, transforma, restaura, regenera, faz nova todas as coisas. A doutrina alimenta a mente, a comunhão aquece o coração, e juntas elas vão edificar esse corpo que se une no lugar mais seguro da terra. Eles também buscavam estar perto, unidos em oração. Igreja verdadeira ora. Povo de Deus é um povo que respira oração. Igreja verdadeira não depende de convocação, nem de culto para orar. Igreja verdadeira ora em casa, no carro, no trabalho, na rua, na viagem, no aeroporto, vai fazendo exame, igual eu estava ontem, fui fazer exame ontem, passei meia hora, você tem que ficar meia hora aí dentro. Eu disse, vou ficar só orando. Daqui a pouco estava a mulher já apertando meu braço. Igreja verdadeira não espera, ela faz acontecer. Aonde você estiver. Ontem à noite eu estava com a minha esposa e disse, vamos sair para jantar. E nós sentamos na fila de espera de um restaurante. E de repente nós avistamos um casal distante. E a esposa virada para um lado, de cara feia. O homem virado para o outro, com a cara mais feia ainda. E claramente nós percebemos que eles estavam brigados. Naquele instante, Deus moveu o meu coração e eu disse, amor, vamos orar por esse casal. E naquele lugar, nós levantamos um clamor para que eles pudessem encontrar a restauração. Eu não sei o que aconteceu, mas eles saíram dali de uma forma diferente, porque eu fiquei dentro do restaurante acompanhando. E quando eu vi eles se falando, eu dizia, amor, eles estão se falando. Eu fiquei de frente assim, ficava uau! Eu comecei a comemorar tudo que eles faziam. Porque Deus age assim. Igreja verdadeira ora. Eu não conhecia. Eu não sei se tem alguém errado. Eu não sei se tinha traição ali no meio, qual era o problema. Mas igreja verdadeira ora em amor. A gente não para.
Então, comunidade espiritual precisa buscar mais disso, sermos um, amando ao próximo como a nós mesmos, estarmos unidos, repartindo o pão, como o próprio texto diz, pão físico, mas também o pão espiritual. Você pode orar por alguém que está perto de você nesse momento? Será? Será que você pode olhar para alguém e dizer: Deus te abençoe? Faz isso agora. Se Deus te abençoe. Nós somos um. Eu não sei os teus problemas, mas que a graça de Deus repouse sobre a tua vida. Sabe, para sermos um, nós também precisamos olhar para as necessidades uns dos outros. O verso de número 45 vai nos dizer que eles vendiam suas propriedades. Vê que forte. E eles distribuíam os bens conforme a sua necessidade. Pensa comigo, será que seria fácil você vender seu carro, vender sua casa, vender tudo que você tem, entregar, e agora você viver num ambiente com 200 pessoas diferentes, com gostos diferentes, histórias diferentes, pensamentos diferentes, e todos aqueles recursos que você colocou e que todos colocaram, eles não são distribuídos agora segundo a sua vontade, mas segundo a necessidade de cada um. Veja que ensino poderoso da igreja, é que agora a preocupação não é comigo, é nós, como diz a juventude. É sair do nosso egoísmo. A gente está tão preocupado com nós mesmos, que tem vezes que a gente vem para a igreja, a gente sai da igreja e a gente não está nem aí, para o problema do nosso irmão. Na verdade, a gente não quer nem saber, porque a gente não quer se envolver. A gente, não. Já vi que está com problema. Aí a gente olha, não está bem hoje. É melhor porque senão eu vou ter que cuidar. Aqui na igreja a gente ensina que um problema que você vê, né, é um problema seu, que a gente precisa resolver. Então aí a gente já aprendeu, e aí tem gente que já fala: epa, tô fora, quero carregar esse negócio comigo não. E vai perdendo a oportunidade. Porque às vezes o que o seu irmão precisa não é do seu carro, da sua casa, do seu dinheiro. Ele só precisa de um abraço. Ele só precisa de um sorriso. Ele só precisa se sentir acolhido, amado. Não é sobre dinheiro. É sobre sermos família. É sobre caminharmos juntos. É sobre sim sentirmos a dor uns dos outros. Mas também celebrarmos vitórias. Como eu estou celebrando a vitória de vocês. Lindos. Que Deus abençoe cada vez mais. E por fim, queridos, nós precisamos, para sermos um, persistir diariamente. Isso tem tudo a ver com dedicação, com perseverança, é persistir. O texto vai nos dizer, no verso de número 46, que todos os dias, você pode dizer isso comigo, todos os dias? Pronto, olha o que eles faziam, continuavam a reunir-se no pátio do templo. Eu não estou dizendo para você estar na igreja todo dia. Eles faziam isso todos os dias. Eles abriam mão de coisas todos os dias. Você já parou para pensar na vida de Pedro? Pedro, empresário ali com seu barquinho. Pedro vivia bem. João vivia bem. Tiago vivia bem. Não eram milionários, super poderosos. Mas, para as condições dos seus tempos, eles estavam bem com suas famílias. Aí, de repente, passa Jesus e diz: segue, vem comigo. Ei, toma, vamos embora. Esses homens começaram a largar tudo para seguir Jesus. Você já parou para olhar para Mateus? A gente está todo mundo pensando em Mateus, só no Mateus agora do The Chosen, né? Ninguém pensa mais, Mateus era um cobrador de impostos. Mateus vivia uma vida regalada. Ele era odiado por todo o seu povo. Mas era, cheio da grana. E The Chosen conseguiu mostrar isso muito bem. Não é? Esse homem só escuta uma passagem de Jesus dizer: segue-me. E ele se levanta, deixa tudo e vai seguir. Esses homens começaram a abrir mão de si mesmo.
para estar ao lado de Cristo. Cristo morreu, ressuscitou. Aqui ele já tinha sido assunto aos céus. O Espírito Santo desceu sobre o povo. Esse mesmo Espírito que está em mim e está em você. A pergunta que eu me faço é: por que esses homens continuavam a reunir-se no pátio do templo? E nós temos tanta dificuldade de nos reunir como igreja. Eles não se reuniram assim, num ambiente de ar-condicionado, cadeira top, som de primeira, tela de projeção. Eles estavam debaixo do calor, do sol quente e sob a perseguição dos romanos. Eles podiam ser presos e mortos porque eles estavam falando sobre aquele que veio inaugurar o caminho. Mas eles continuavam a perseverar. E esse ensino da igreja apostólica, dos primeiros cristãos, precisa reverberar na nossa vida. Então, dedicação, perseverança, unidade em todas as coisas e amar, ser igreja, porque é dela que nós estamos falando. Com seus erros e acertos, ela continua sendo o melhor lugar da terra, o lugar para cuidarmos e para sermos cuidados, o lugar para vermos os nossos filhos se desenvolverem, o lugar para nós, entregarmos aqueles que amamos e como jogarmos as redes para que eles venham viver tudo isso conosco. Você pode não estar na igreja todo dia, fisicamente, mas espiritualmente, com oração, jejum, palavra, célula, movimentos que a igreja faz. É decidir pagar o preço por isso, mesmo que isso te afaste de algumas coisas, ou te faça perder algumas coisas que estão aqui, que ficam aqui e que não dá para levar. Todos os dias eles estavam no pátio do templo, em unidade, em comunhão, partindo o pão de casa em casa. E isso faz toda a diferença. Busque conexão no corpo. Seja amigo do seu irmão. Você vai entender e vai aprender que todos que estão aqui, absolutamente todos, têm algo para despejar sobre a sua vida. Todos nós que estamos aqui temos algo para aprender e algo para ensinar. Mas não é sobre essa troca de ensinamentos, não é sobre isso. É muito mais por estarmos ligados nesse corpo místico, sendo preparados, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e eu e você somos ela. Ninguém vai ficar para trás. Família não larga família. Quando um irmão da sua igreja que você viu sentado do seu lado estiver distante, liga para ele. Não deixe isso a cargo do pastor, não. Talvez a sua mensagem seja mais importante do que a minha. Porque o pessoal já pensa assim: o pastor está querendo gente na igreja. Não, eu quero vida salva para a glória de Deus. Mas quando você vai atrás, a pessoa diz: uau, eu sou importante para um irmão. Não deixe acontecer nada diferente, nem ninguém se perder no meio do caminho. Jesus nos chama para dizer sim para a comunidade, sim para formarmos conexões verdadeiras, sim para sermos irmãos. Não é apenas entrar por essas portas ou sair por essas portas, é sermos irmãos. É viver essa realidade não num grupinho. Não é o grupo do louvor que se torna irmão, ou o grupo da projeção, da mídia que se torna irmão. É a comunidade, é a igreja. Não tem panelinha não. Nós somos um em Cristo Jesus. Assim veremos a face de Deus, como o texto fala. E todos
Não era um ou dois não, quando a Bíblia diz é todos, bota isso no seu coração, é todos. Todos são todos. Estavam cheios de temor. E muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Temor não é fobia de Deus. Temor não é medo de Deus. Temor é respeito por Deus, pelas coisas de Deus, pela obra de Deus, pelo povo de Deus. Quando Davi, ele vai buscar a arca da aliança na casa de Obed-edom, o geteu, a Bíblia vai nos dizer que a cada 7 passos que ele dava, ele se ajoelhava, se prostrava e adorava ao Senhor. E a gente às vezes trata as coisas do Senhor de qualquer jeito. Do jeito que der eu faço. Eu já passei a semana inteira sob pressão. Eu tive que entregar resultado, eu tive que ser o melhor. Agora é com Deus. Faça de qualquer jeito. Agora eu já estou na igreja. Eu não preciso não me envolver nesse negócio. Eu não preciso acolher ninguém. Eu não preciso abraçar ninguém. Eu já tenho problema demais para isso. Temor de Deus não é fobia, é respeito pela casa, respeito pelas pessoas, respeito pelo ambiente, respeito e amor. E o texto vai nos dizer então que haviam sinais e prodígios, porque a igreja do Senhor é a igreja poderosa. A poder. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você é o povo mais poderoso da terra. Nenhuma bomba nuclear tem mais poder do que um joelho dobrado. Porque nada nem ninguém consegue superar a abundância do poder que está nas mãos daquele que recolhe as águas dos oceanos com a palma dela. Daquele que conhece todas as estrelas pelo nome. E pasmem, a Bíblia me diz que há mais estrelas no céu do que areia no mar. É Ele quem nos chama a vivermos essa unidade e fazermos parte desse ambiente de transformação, de sermos uma igreja verdadeira, família, forte, lute, rasgue, sangre, faça o que for preciso. Não tenha medo de estar no pátio do templo dessa casa, se for preciso, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Não tem nada que você possa fazer de mais importante. Aqui você vai escrever uma história digna de ser contada. Aqui o que nós fazemos vai reverberar por gerações e gerações e gerações e vidas. Não terá fim. Aqui os seus filhos vão encontrar a graça e o amor de Jesus Cristo para viver. Sinais e prodígios, queridos, é Deus agindo. É Deus transformando. É Deus convertendo. Era cachaceiro, não é mais. Gostava de um baseado, não gosta mais. Traía a esposa, não trai mais. Esses são os maiores milagres que nós vemos nos nossos dias. E esse é o milagre que eu oro todos os dias para que aconteça nesse lugar. Transformação de vida, de caráter, de integridade. Porque integridade não se faz pela metade. Ser íntegro é ser inteiro. Não tem meio jogo ali, não tem. Ou é ou não é. Ou faz ou não faz. Igreja verdadeira obedece ao Senhor em sua inteireza. Ele diz faça, eu faço. Ele diz dê, eu dê. Ele diz vá, eu vou.
não tem barganha, não tem negociata com Deus. Nós temos que estar submissos à sua voz, ao seu senhorio, ao seu poder, à sua graça. E Ele nos chama para isso. Por isso não tema conviver nesse ambiente, viver nesse ambiente, amar esse ambiente. Mesmo que algumas pessoas você olhe e diga: eu não tenho intimidade com ela, eu não tenho proximidade com ela, ela não vive na mesma classe social que eu, ela não tem os mesmos projetos, os mesmos planos. Aqui dentro você é igual a todo mundo. Aqui não temos diferença um dos outros. Aqui nós caminhamos no lugar, no ambiente mais seguro da terra. É um desafio para viver. É difícil, mas vale a pena. Seja intencional nessa verdade. Decida no seu coração. Seja intencional nessa verdade. Lute mais. Busque mais, se entregue mais, caminhe mais perto, chore mais, abra mais essa caixa preta que está aí, pega aquilo que Deus está te dando de novo, e joga as coisas velhas para trás, e assim a gente vive o ambiente igreja, e assim a gente vê a face de Cristo, e assim nós podemos transformar o mundo. A igreja é o maior agente de transformação da sociedade. Há muita responsabilidade sobre você que está aqui nessa manhã, viu? Quando você sair por essas portas, você vai ser a Bíblia que muitas pessoas vão ter a oportunidade de ler hoje.